Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Do jejum é o tema proposto para esta sessão. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, de tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho em odres novos. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o final do capítulo 2. E na semana passada, nós estivemos falando a respeito de como Jesus encontra com Mateus, Levi, chamado Mateus, aquele publicano. Ele o chama para tornar-se um de seus discípulos. Mateus era tido como um pecador do seu tempo, alguém à margem da religiosidade farisaica dos tempos de Jesus. E Jesus não apenas dá atenção a Mateus, mas o chama para tornar-se seu discípulo. Um pouco mais adiante, Mateus será feito apóstolo de Jesus, com a missão de continuar pregando tudo o que havia aprendido ao longo dos 3 anos de discipulado. Na sequência, Mateus, muito feliz com este convite de Jesus, chama Jesus e todos os seus, pelo menos boa parte dos seus companheiros de trabalho, homens também conhecidos como sendo pecadores por causa da atividade que exerciam, e como o povo judeu, de uma forma geral, viam aquela função de cobrador de impostos. Estavam junto com eles todas as pessoas que não se enquadravam na religiosidade, no peso legal que os fariseus impunham à sociedade judaica. E por isso, segundo a visão dos fariseus, as pessoas que não se curvavam aos seus usos e costumes, aos seus excessos no que diz respeito às ordenanças, eram consideradas pelos religiosos como sendo pecadores. Diz-nos o texto, então, nós estudamos na semana passada, que haviam muitos pecadores e publicanos na presença de Jesus. Isso chamou a atenção dos fariseus, a ponto de chegarem a perguntar aos discípulos de Jesus: como assim? Ele se diz enviado de Deus, ele trouxe mensagem de conforto, de salvação e arrependimento, e agora ele se junta com essa gentalha? Talvez diria o Kiko do seriado do Chaves. Como assim? Como pode alguém que se diz enviado da parte de Deus estar num ajuntamento tão íntimo como era a mesa para o judeu? E Jesus, então, ouvindo aquela declaração, ele lhes propõe um grande ensinamento a respeito da sua revelação. E Jesus confronta a religiosidade vazia dos fariseus, dizendo: eu não vim para aqueles que se julgam bons, eu vim para aqueles que reconhecem que são fracos. Eu não vim para os que se julgam sãos, eu vim para aqueles que entenderam que estão doentes. Jesus está contrapondo a falsa sensação de espiritualidade e segurança que os fariseus e os escribas tinham no coração pela observância de determinados preceitos legais. E Jesus está dizendo: eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de perdão. Depois destas coisas, concluímos apresentando 2 pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles é que o ensino, a proclamação e a pregação devem ser parte fundamental do nosso ministério individual e coletivo como igreja. Perceba, irmãos, que o ministério de pregação do Evangelho, e nós destacamos isso na semana passada, em todos os lugares onde Jesus estava, quer na casa das pessoas, quer na sinagoga, quer no deserto, quer na presença do próprio diabo, quer no trabalho das pessoas, num ambiente profissional como era as margens do Mar da Galileia, Jesus estava sim operando grandes milagres. João chama isso de sinais
da vinda do Filho do Homem. Jesus fazia todas estas coisas, mas isso chamei de efeitos colaterais da presença de Jesus. Era a consequência da presença de Jesus, porque a função primordial dele era pregar o Evangelho, anunciar arrependimento e apontar para a salvação, que era ele mesmo. Isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos viver uma missiologia do vinde, mas do ide. Jesus chamou pecadores para vir à sua presença. Os pecadores, por sua vez, depois de regenerados por Jesus, vão até outros pecadores para chamá-los à presença do Mestre. Isso significa dizer que nós não podemos resumir toda a nossa ação missional, seja de forma individual ou coletiva como igreja, em simplesmente convidar alguém para participar das nossas atividades. É necessário que sejamos luz do Senhor. É necessário que sejamos discípulos de Jesus, enviados de Jesus aqui na igreja, com certeza. Este é um ambiente separado para isso, mas também, principalmente, onde Deus nos enviar. Deus enviou os seus apóstolos aos confins da terra. Deus tem nos enviado hoje, onde nós estamos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E são nestes lugares que Deus, em Jesus, nos chama a sermos pregadores da mensagem de esperança. Ditas estas coisas, salientamos o fato de que a igreja, ela é, toda ela, composta por pecadores. Irmãos, se nós buscarmos perfeição nos indivíduos que compõem a igreja, como eu e você, nós falharemos terrivelmente. Nós nos decepcionaremos. E se você quer a maior prova disso, antes de vir à igreja, olhe no espelho. E você terá a maior prova de que a igreja não é perfeita, mas é chamada para ser separada. As pessoas precisam mais da nossa misericórdia e amor do que do nosso julgamento, mais do perdão de Deus do que do nosso afastamento. Esta é uma lição que precisa estar clara nos nossos corações se de fato queremos ouvir e atender o chamado missional de Jesus. A despeito do pecado, da falha das pessoas que comungam comigo, nós precisamos olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Em qualquer momento da sua caminhada, a sua visão, em que a sua visão se concentrar nas pessoas, no irmão que está do seu lado, quem sabe no seu cônjuge, quem sabe no seu filho, ou ainda no seu pastor, na sua liderança, nos presbíteros, você estará desanimado. Quem sabe olhando ao espelho, você não se verá como parte da igreja de Jesus. No entanto, o que muda este cenário é a nossa compreensão a respeito da mensagem do Evangelho. Jesus não espera a perfeição dos seus discípulos. Ele espera corações rendidos, corações arrependidos. E este, diz-nos o texto, ele não despreza jamais. Portanto, o que muda de fato na nossa caminhada não é se nós somos religiosos como os fariseus ou não. A questão é se nós nos enxergamos carentes da misericórdia de Deus como as pessoas que Deus tem nos enviado. Isso muda o nosso cenário. Ditas estas coisas, o texto nos dá conta de que Jesus estava com aquelas pessoas. Percebam o cenário aqui, o pano de fundo, o enredo da nossa história. Jesus está junto com aqueles tidos como pecadores, isto é, as pessoas que reconheciam que eram pecadores, que não se dobraram ao excesso da religiosidade judaica. E num dado momento, diz-nos o texto, e Marcos faz questão de dizer apenas que alguns chegaram até Jesus para fazer um questionamento. É interessante que os sinóticos nos dão conta, e por causa disso nós não sabemos exatamente quem fez a pergunta de fato. Marcos resume, alguns perguntaram. O outro evangelho vai dizer, os fariseus perguntaram. O outro vai dizer, os discípulos de João perguntaram. O que de fato importa para nós? Que a pergunta foi feita. E este era um consenso, tanto entre os discípulos de João Batista
e os fariseus e escribas. Fato é que, e aqui eu quero dizer aos irmãos aquilo que penso ser o público que chegou até Jesus para fazer esta pergunta. Eu imagino que, motivados pelos fariseus e pelos escribas, porque perceba, são esses que estão num celeuma com Jesus a partir da declaração de Jesus ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Penso que foram os discípulos de João que perguntaram a Jesus. Estavam vivendo um contexto muito difícil ali, um momento muito difícil da sua caminhada, motivados pela celeuma, pelo problema que os fariseus tinham com Jesus. Então, penso que os fariseus arrazoavam com os discípulos de João como quem diz: olha lá, a gente jejua, nós estamos jejuando, e o discípulo dele, que se diz enviado de Deus, o Filho do Homem, sequer jejua. Poxa vida, quem é ele então? Ele não pode ser um religioso de fato, ele não observa os mandamentos. E neste contexto então, alguns, seja quem for, chega até os discípulos de Jesus e perguntam: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Percebam, irmãos, que está estabelecido mais uma vez um contraste. Nós e eles. Nós aqui, fariseus e escribas, e discípulos de João, os religiosos, porque nós jejuamos. O jejum está prescrito ou previsto na lei cerimonial do Antigo Testamento, fazia parte da cultura judaica. O jejum era foi experimentado em diversos momentos da caminhada judaica, não apenas no que diz respeito à ordenança ao jejum, bem como expressão de arrependimento e confissão de pecados. E aí nós podemos juntar jejum, leitura da palavra, pano de saco e cinza e confissão de pecados. Nós vemos isso frequentemente na história de Israel e daqueles povos que tiveram algum contato espiritual com a teologia judaica. E aí estabelece então mais uma divisão: nós e vocês. Percebam o contraste que agora é estabelecido mais uma vez, não entre Jesus e os fariseus, Jesus e João Batista, mas discípulos e discípulos. A ideia era, de alguma maneira, provocar a espiritualidade dos discípulos de Jesus, como quem diz: vocês não podem ser quem o seu mestre diz que vocês são, porque vocês não jejuam. O contraste entre os fariseus, os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus está claro, segundo a visão dos religiosos, pela inobservância da lei. E aí, eu queria então fazer aqui uma separação entre a compreensão de Jesus a respeito do jejum, e isso ele deixa claro aqui, entre a compreensão dos judeus, escribas e fariseus, que também está claro aqui, e o momento que os discípulos de João, que também eram judeus, estavam enfrentando. Quero começar pelos discípulos de João. Os irmãos se lembram que no capítulo 1, Jesus se apresenta a João Batista. João Batista vindica a autoridade de Jesus como o poderoso Filho de Deus. Jesus é batizado por João Batista, ele é tentado, se afasta dali. Depois Jesus continua exercendo o seu ministério, ele ouve dizer que João Batista foi preso. Por que João Batista foi preso? Porque ele pregava arrependimento e confissão de pecados. Herodes tinha uma relação conjugal ilícita, e ele foi, muito possivelmente pelos relatos e pela forma com que a esposa de Herodes reage a esses relatos, presencialmente confrontado pelo profeta. O seu relacionamento diante de Deus é algo impuro e traz vergonha à dignidade do nome de Deus. Herodes tinha meio que um medinho de João Batista, porque reconhecia nele alguém que falava em nome de Deus. No entanto, a mulher de Herodes ficou extremamente atacada, ou se sentiu extremamente atacada. Quem é esse ermitão da vida? Um homem que come iguarias do deserto, um cara que se veste de pele de pele de animais, cinto de couro na cintura. Quem ele acha que é para vir me acusar assim tão publicamente?
Então existe uma trama ali por parte dela para dar cabo de João Batista. Mas Herodes não queria fazer isso. Então tudo que ele podia fazer até aquele momento era, sem ser o responsável pela morte de João Batista e sem arrumar um conflito conjugal, foi: prende João. Irmãos, eu tenho para mim que Herodes fez isso contra a vontade dele. Puxa vida, vai ter que prender. Pelo menos eu vou sossegar a patroa. E João Batista é preso. Jesus ouve isso e volta para lá. E ele continua então o seu ministério. Então, percebam que os discípulos de João Batista ficaram ali. E agora? Quem poderá nos defender? Quem nós seguiremos? E o texto nos dá conta que eles então começaram, assim como a multidão, os escribas e fariseus, os doentes, os interessados, os interesseiros, eles estavam ali acompanhando Jesus. Vamos ver qual é que é. João era parente de Jesus, João batizou Jesus, João disse a respeito de Jesus ser o Messias, embora, neste momento, nem mesmo os discípulos de João tinham certeza, apesar das declarações de João, que Jesus era de fato o Messias. Porque adiante eles vão perguntar, João mandou perguntar se o Senhor é quem o Senhor diz que é mesmo, só para a gente ter certeza. O Senhor é o Messias ou a gente deve continuar esperando? Fato é que sem o seu mestre, eles estavam ali, acompanhando Jesus e vendo os ensinamentos de Jesus, que eram exatamente os ensinamentos pregados por João Batista. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. João Batista apontava para o Messias, agora o Messias aponta para si, dizendo: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Então, irmãos, percebam que a pregação de João Batista tinha como pilar fundamental o anúncio do arrependimento. E o jejum era um sinal, uma consequência, uma reação ao arrependimento. A gente vê isso dentro da história do povo de Israel. A gente vê isso dentro dos ritos veterotestamentários, do Antigo Testamento, onde o jejum ele é imposto ao povo como uma espécie de demonstração de arrependimento. Daqui a pouco eu vou pensar este mandamento para os irmãos lá no Levítico. Então, possivelmente, e aqui são conjecturas que fazemos, tendo como base no contexto, os discípulos de João Batista jejuavam, porque a mensagem pregada por João Batista era uma mensagem de arrependimento. E o jejum, como uma disciplina espiritual, como consequência do arrependimento, era uma prática comum daqueles que compreendiam que precisavam de salvação. Então, pode ser por isso que os discípulos de João Batista estavam jejuando naquele dia, especificamente naquele dia, junto com os fariseus. Percebam comigo o cenário, irmãos. Jesus está afrontando a religiosidade judaica, comendo na casa de pessoas que eles julgavam serem pecadores. Eu disse na semana passada que dentro da cultura do Antigo Oriente Próximo, a mesa era um lugar reservado para o círculo mais íntimo de relacionamento. Ou seja, come comigo quem é de verdade meu amigo, com quem eu abro o meu coração. E os judeus se escandalizaram. Imagine a cena, eles, de cara comprida, jejuando, com fome, e Jesus comendo na casa de pecadores. Aquilo trouxe inquietação. E neste sentido, pode ser que a motivação para o jejum dos discípulos de João, diferentemente dos fariseus, fosse o contexto da pregação de João, que falava a respeito de arrependimento. Em segundo lugar, o arrependimento, irmãos, ou o jejum, também era uma prática no Antigo Testamento que demonstrava a rendição do povo em detrimento a um ambiente de calamidade pública, de profunda tristeza. Eles jejuavam, pedindo, clamando a Deus por uma intervenção. Pode ser que os discípulos de João estivessem também jejuando porque o seu mestre estava preso, como alguém que se rende diante de Deus, clamando por uma intervenção de Deus. Seja qual for ou qual tenha sido a motivação destes discípulos de João para jejuar, naquele dia, naquele momento, eles estavam jejuando e foi isso a causa desta conversa. E aí, eu queria agora tratar do jejum só um minutinho que o meu estudo saiu da ordem aqui.
Eu queria tratar do jejum agora na ótica dos fariseus. Então, o que é o jejum, biblicamente falando? O jejum é uma disciplina espiritual. Alguns interpretaram esse diálogo de Jesus como se Jesus fosse, esse evento aqui em Jesus, como se Jesus fosse contra a prática do jejum. Porque vejam como os religiosos disseram: por que os seus discípulos não jejuam? Por que o seu mestre não jejua se a gente jejua? Se isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa experiência de fé. Então nós precisamos entender que o jejum é uma disciplina espiritual intimamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Mas, irmãos, trata-se de algo voluntário. Eu gostaria de destacar isso nessa manhã. Foi isso que Jesus destacou neste breve diálogo com estes discípulos. Mas para os fariseus, o jejum era uma disciplina espiritual obrigatória. Era uma prática regular. Os judeus, os fariseus e escribas, lembra que eu disse que eles nasceram no período intertestamentário, naqueles 400 anos de silêncio da revelação, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, como uma resistência à imposição do Império Romano quanto à helenização dos domínios do seu império. Então eles nasceram como um marco, como quem diz: não, nós somos judeus. O problema é que eles erraram a mão. Eles pegaram a lei de Deus e extrapolaram, acrescentando usos e costumes que eles mesmos julgavam necessário para que eles fossem reconhecidos como separados, porque é isso que quer dizer o termo fariseu, diferente. E aí, irmãos, eles acrescentaram uma série de usos e costumes e impuseram estes usos e costumes não apenas àquela seita farisaica, mas a todos os judeus com peso de palavra de Deus. É por isso que, se alguém não cumprisse determinados aspectos previstos neste relatório de usos e costumes, eles eram considerados impuros. Não purificar a mão, não lavar a mão, não fazer determinada coisa, andar uma quantidade específica no dia do sábado, ou quem sabe fazer alguma outra atividade, como o jejum. E aí, no que diz respeito à prática do jejum, por sua conta e risco, os fariseus asseveraram: o jejum é de Deus. E é. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, nós precisamos jejuar 2 vezes por semana. Toda semana. Não, mas é que eu estou numa fase que... Não, você precisa. Para ser religioso, você tem que jejuar toda segunda-feira e toda quinta-feira. Todas as semanas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E quem não aderia a este costume, que traria diferenciação, não era um religioso de fato, era um pecador. Quer um exemplo disso? Por gentileza, alguém abra em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Ouçamos da própria voz, da própria palavra de um fariseu a respeito de como ele era tido como diferente dos demais, porque praticava essas coisas. Lucas 18, 9 a 14, quem achar pode ler, por favor. Propôs também esta palavra a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito bem, perceba que nessas palavras de Jesus, ele está colocando em contraste um religioso profissional, a pessoa que está alinhado com os preceitos do Talmud, que era esse livro de usos e costumes construído
e imposto aos judeus como força de lei sem sê-la, porque essa não era a vontade de Deus, era a vontade dos fariseus, e Jesus está contrapondo a isso. Então, nesse texto, Jesus está descrevendo o pensamento de um típico fariseu. Obrigado, Senhor. Eu não sou como essa gentalha, como esses pecadores. Sabe por quê? E aqui é interessante a meritocracia envolvida no judaísmo farisaico, rabínico. Eu sou bom porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. A justificação e a segurança dos fariseus não estava nas promessas de Deus e na vinda do Messias, mas na resposta deles à lei do Senhor e nos excessos que eles mesmos criaram. E aí nesse texto Jesus faz menção de que os fariseus se gabavam de jejuar 2 vezes por semana. 2 vezes. Então o fariseu tinha isso como um costume, uma lei que deveria ser imposta às outras pessoas. Então 2 vezes por semana eles estavam lá no meio das pessoas, na sinagoga, andando pelos cantos, nas praças, fazendo orações de cara comprida. Em outro momento a palavra vai dizer, quando jejuares, olha o ensinamento de Jesus a respeito do jejum. Faça isso, ore, mas não faça como os fariseus, para que todo mundo saiba que você está fazendo jejum. Lava essa cara, fica feliz, coloque-se diante de Deus, seja diferente. O jejum é uma disciplina espiritual entre você e Deus, e não entre você e seus pais. Não deve ser usado como ferramenta de comprovar a espiritualidade, mas como mecanismo de comunhão com Deus, de rendição diante do Senhor das nossas vidas. Então, no pensamento judeu, farisaico, o jejum não era uma opção, mas era uma lei que deveria ser cumprido 2 vezes por semana. Mas pastor, existia o jejum obrigatório? Porque a gente vê muitos eventos onde o jejum é convocado. Jejuemos diante do Senhor, nos quebrantemos diante do Senhor. Então o jejum nesse contexto era uma resposta ao apelo do profeta. Mas existe dentro da palavra de Deus um jejum que foi imposto pelo próprio Deus? Porque pense comigo, não é possível que os fariseus iam criar um negócio do nada, porque na maioria das vezes eles aumentavam aquilo que já existia. Então, irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós veremos um jejum descrito como obrigatório dentro de um contexto da prestação do culto no Antigo Testamento. Era o dia da expiação, ou em hebraico o dia do Yom Kippur. Yom, dia do perdão, dia do arrependimento, dia onde nós rememoramos a necessidade de expiação. Ficou conhecido como o dia da expiação. Acontecia, sabe quantas vezes no ano? 1 vez. Todo judeu, naquele dia especial, deveria apresentar-se ao sacerdote, oferecer o seu sacrifício, e isso deveria ser feito em jejum. Então existia o preceito legal dentro da cultura do Antigo Testamento como forma de oferecer sacrifício a Deus. E aí, talvez você rapidamente já possa fazer uma associação com essa determinação legal no Antigo Testamento para com a vida na igreja. Por que a gente não tem um dia do jejum que é obrigatório? Irmãos, nós precisamos entender o que isso significava. Quem tem frequentado os estudos de quarta-feira sabe que lá no capítulo 12, Jesus está fazendo uma diferenciação de culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O culto veterotestamentário era prestado com reverência e a obediência a uma série de preceitos, onde aquele que desejava ter a ira de Deus apaziguada, ele oferecia a Deus algo exterior a ele como oferta pelo pecado. E assim a ira de Deus, a santa, justa ira de Deus, era apaziguada até a vinda do Messias. E isso envolvia então toda uma preparação, não apenas de si, como requeria o jejum, mas também do sacrifício. Sabe o que aconteceu, irmãos? No contexto da igreja, nós não oferecemos um sacrifício externo a Deus, porque Cristo se fez sacrifício perene para os que creem. Nós não oferecemos um sacrifício externo a Deus, nós fomos feitos sacrifício
puro, santo e aceitável diante de Deus, que é o vosso culto racional, que é o que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 12. Então perceba esta diferença. Antes de Jesus era necessário algo que simbolizasse o apaziguamento. Eu não sei se existe essa palavra. Antes, o cordeiro ali, o sacrifício simbolizava a ira de Deus que era apaziguada até que o Messias viesse e os pecados fossem de fato perdoados. No Antigo Testamento, irmãos, todos os pecados foram perdoados em Cristo, nunca antes de Cristo. O sangue de bodes não tinha, de ovelhas, de animais, não tinha o poder de remover pecados. Apenas apontavam para aquilo que aconteceria. Então, todos os pecados de todas as pessoas, dos crentes do Antigo Testamento, foram de fato expiados, perdoados, na consumação da revelação, morte e ressurreição de Cristo. Isto é, eles tiveram seus pecados perdoados por aquilo que viria a se revelar. Ao ponto que nós, como igreja, temos os nossos pecados perdoados por aquilo que se revelou. Então todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus. E aí, nesse dia da expiação, levava-se então este animal para o sacrifício. O sumo sacerdote então preparava junto com os levitas, e naquele dia entrava no Santo dos Santos como uma oferta de perdão a Deus, e o povo, a nação judaica, se comovia, como quem espera o perdão de Deus pelos seus pecados. Então nesse dia era obrigatório o perdão. Jesus era o jejum. Jesus era contra isso, irmãos? É óbvio que não. É óbvio que não. Jesus era o próprio Deus, judeu como os demais judeus. O ponto de Jesus aqui não é o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, o jejum previsto no Antigo Testamento, mas as motivações que levavam as pessoas a jejuar. Perceba, irmãos, dentro do farisaísmo rabínico, as atitudes eram o que importava. Eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu oro determinadas vezes por dia, e isso me faz justo. Atitudes. No reino implantado por Cristo, as atitudes são importantes, mas a intenção é o que define a aceitação de Deus. É importante o que você faz em nome de Deus. Eu canto, toco, eu prego, eu ensino, eu evangelizo. Isso é importante, irmãos. Mas o que define se Deus aceita esta sua ação é a intenção no seu coração. Quer um exemplo disso? A gente vai olhar, por exemplo, para o período dos profetas. Eu poderia citar Isaías, mas eu acho que eu ando citando muito Isaías, então eu vou voltar os meus olhos para Amós. Amós não era um profeta de profissão. Amós era um pecuarista, um homem do campo, que morava no Reino do Sul e foi chamado por Deus num determinado momento para pregar no Reino do Norte, lá em Jerusalém. Ele estava em Judá e foi chamado por Deus para anunciar juízo de Deus para o Reino do Norte, Jerusalém. O problema de Amós é que Amós teve que fazer isso num contexto de estabilidade econômico-financeira, política e paz no Reino do Norte, prosperidade. Quando você anuncia juízo num estado de calamidade, parece-nos mais simples, porque o coração das pessoas podem estar mais abertos e receptivos. Mas a missão de Amós era muito desafiadora, porque ele tinha que pregar isso em tempos de paz e tranquilidade. Qual era o problema do povo? Eles haviam se desviado do Senhor. Eles não deixaram de obedecer aquilo que estava previsto como lei no Antigo Testamento. Eles ofereciam culto, eles prestavam sacrifícios, eles faziam suas orações, eles guardavam o sábado, eles jejuavam no Yom Kippur, no dia da expiação. Tudo isso era feito, mas Deus detestava essas atitudes porque o coração deles estava longe de Deus. Longe de Deus. Então as atitudes importam, mas não são as nossas atitudes que definem a aceitação de Deus. Você pode fazer o que é certo, louvável e bíblico pelos motivos errados e ser condenado por Deus por isso, irmãos. Condenado por Deus por isso. Essa semana eu ouvi uma pregação de um pastor que eu gosto bastante de algumas palavras dele, pastor Luciano Subirá. Embora existam divergências naturais, ele é um homem de Deus. E ele disse algo interessante,
que eu disse já há algum tempo atrás aqui, que, irmãos, sucesso nenhum vale o fracasso da família. Ele disse, falando a pastores, sucesso ministerial nenhum vale o fracasso da sua família. Todas as vezes que falhou-se no contexto da família, aquilo que foi objeto de busca de sonho, ainda que ilícito, foi tido como maldição. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos fazer muitas coisas boas, lícitas, ordenanças de Deus, mas se fazemos pela motivação errada, isso é apenas mero ativismo. Jesus então está combatendo este ativismo farisaico aqui. Então, nós temos a prática do jejum no Antigo Testamento, já antecipei, ela está prevista como sendo obrigatória. Isso significa dizer que o judeu só jejuava nesse dia? Não. Isso significa dizer que Deus ordenava o jejum obrigatório, compulsório, neste dia. Mas outros momentos de jejum, como a gente vê ao longo da história do povo, eram comuns como resposta ao clamor de Deus, vindo pelos profetas, pela exposição da lei, por aquilo que Deus enviava ao povo. O que aconteceu foi que essa disciplina espiritual, ela foi adulterada pelos fariseus e imposta às demais pessoas como se fosse palavra de Deus, e não era. E é contra isso que Jesus está se opondo a eles. Bom, eles disseram isso. Qual foi a resposta de Jesus? Imagina a situação, como você reagiria a uma crítica tão dura como essa? Irmãos, nós temos dificuldade de responder a críticas. Todos nós temos. Jesus não. Jesus era mestre em ensinar em meio a contraposições. Ele era mestre em fazer isso de uma forma tão simples e inteligível que os fariseus entendiam e a pessoa mais simples no meio deles também entendia. Para isso, Jesus se utilizava de comparações, metáforas, símiles. Ele se utilizava de alegorias, ele se utilizava de uma série de histórias para ensinar princípios espirituais. E aqui, a resposta de Jesus, ela é composta por 3 representações a respeito do ensino que ele gostaria de trazer. E a resposta de Jesus, em primeiro lugar, está como base na primeira metáfora, a festa de casamento. Volte para o texto, estarei lendo versos 19 a 20, acompanhe a leitura do texto. Capítulo 2, 19 a 20. Respondeu-lhes Jesus, ou seja, Jesus reage àquela pergunta. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, disse ele, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, a primeira alegoria, a primeira metáfora aplicada por Jesus aqui, era algo muito comum para aquelas pessoas, que era a alegoria de uma festa de casamento. E para isso, é importante que a gente faça algumas distinções entre a festa de casamento referida por Jesus, no ambiente, no contexto judaico, e uma festa de casamento que nós temos hoje. E eu destaquei aqui algumas características do noivado, do casamento judaico, para que os irmãos entendam a comparação de Jesus. Em primeiro lugar, a festa judaica era precedida de um contrato. Havia então um acordo de casamento, isso acontecia entre as famílias, o pai da moça negociava com a família do noivo, e eles então marcavam e isso acontecia. Feito este acordo, havia então a festa, que não durava 1 hora, 2 horas, mas durava uma semana inteira. As pessoas passavam uma semana inteira comemorando aquela união, a constituição de uma nova família. Então perceba, irmãos, se no casamento contemporâneo já é difícil a gente preparar uma festa, eu me lembro da luta da Yasmin com o Thales, pensando, casa ou não casa? Casa ou compra uma bicicleta? E aí, primeiro, compra uma bicicleta, ainda não. Segundo, compra uma bicicleta, ainda não. Depois, Yasmin, casa. A gente precisa casar. E eles casaram, irmãos. Mas não teve festa. O casamento foi entre a família. E o pastor foi ali, dar a sua bênção.
dizer algumas palavras à união dos nossos dois queridos irmãos. Mas se tivesse festa de casamento, que duraria um dia, depois do culto, irmãos, teria todo um aparato de procedimentos necessários, porque a família do Thales mora a 400 quilômetros daqui. Então seria necessário ou alugar uma casa, como foi na nossa época, usar a casa do Edilson, repartir o povo nas casas dos familiares, para que pudesse haver acomodação dos familiares, porque família gosta de ter família junto, né? A gente dorme tudo junto, igual um acampamento, igual o presbítero Valdemir anda hoje, um acampamento na casa da dona Ceila. Então a gente gosta de ficar junto, irmãos. Então dá trabalho preparar todas estas coisas e pensar, tem quantos banheiros, quantas gente vão tomar banho. Primeiro vai as crianças, mas se as crianças tomar banho muito antes, elas vão ficar sujas até a hora do casamento. Então, irmãos, é dor de cabeça. Imagine pensar em todas estas coisas com uma festa que dura uma semana. Irmão, se a noiva fica preocupada se o brigadeiro vai dar para todos os convidados, se as crianças não vão pegar tudo antes de partir o bolo, imagine prover mantimento para uma festa que dura uma semana. Então é algo complicado. E Jesus está usando este exemplo para dizer, olha, a época do casamento é uma época de festa, que dura uma semana. É uma época onde a comida e a bebida são oferecidos como expressão de alegria. Então, enquanto o noivo está com eles, ninguém vai fazer jejum numa festa onde é oferecida comida, irmãos. Não, vou lá no casamento da Yasmin e eu estou de jejum na hora da festa. Nada, eu fico aqui sem jantar. Por isso que eu sou gordo. Então, não é o momento adequado para isso, não faz sentido, irmãos. E é por isso que Jesus está falando a respeito desta prática que era comum. Jejuar enquanto acontece uma festa marcada pela comunhão da mesa. Lembra que eu disse, irmãos? A comensalidade. Esta é uma referência teológica, a teologia da mesa. Dentro do ambiente judaico era algo muito expressivo. Assenta-se à minha mesa quem partilha das minhas alegrias e tristezas. Então o momento da mesa era um momento reservado para as pessoas íntimas. E isso era observado com muita atenção. É por isso, irmãos, o fato de Maria estar tão incomodada com Jesus nas bodas de Caná. Era uma festa de casamento. E arruinar aquela festividade se a festa tivesse que acabar antes, porque faltou o mantimento. Então Jesus está dizendo aqui, olha, enquanto o noivo está com eles, não há necessidade, ninguém quer fazer jejum. É momento de festa, é momento de alegria. Aproveita o noivo perto, faça festa com ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês precisam aproveitar de mim, eu estou aqui. E agora, irmãos, no Evangelho de Marcos, o verso 20, é a primeira declaração intencional de Jesus apontando para a cruz. Jesus diz, agora não é momento de jejum. Agora não, é de festa. O noivo está presente. Mas, contudo, e aqui ele está apontando para a cruz. Viram, e aquilo que aconteceria depois da cruz. Virão, contudo, dias onde o noivo será tirado. Irmãos, não são poucas as vezes que esta alegoria de casamento é utilizada pelo próprio Deus. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. O povo de Deus no Antigo Testamento se desvia de Deus por meio da idolatria e Deus se sente como um marido traído. Então esta alegoria foi usada pelo próprio Deus para expressar esta relação de intimidade. Então, quando aquele que é amado meu, seria o pensamento normal de uma noiva, estiver comigo, é momento de alegria e não de tristeza. Não momento de pranto, não momento de cara comprida, mas momento de alegria e de festividade. E Jesus está dizendo, olha, este é o momento. Mas chegará o tempo onde o noivo será tirado. Onde haverá uma ruptura. Em que o noivo não estará ali, desta forma, todos os dias. Nesse momento, o jejum será necessário. O jejum será uma disciplina espiritual para estreitar relacionamentos. A segunda alegoria utilizada por Jesus é a metáfora do remendo numa roupa. Irmãos, perceba que os exemplos de Jesus são muito corriqueiros. Todo mundo usa roupa naquele tempo. Com exceção de alguns poucos casos relatados no Antigo Testamento, todo mundo usava roupa ali, ué. E a roupa de todo mundo se desgastava.
E diferentemente dos nossos dias, onde temos certa facilidade em comprar uma camisa nova, uma calça nova, naquele tempo não, irmão. O negócio era diferente, rasgou costura, remenda. Como nos tempos dos nossos avós. Eu me lembro, irmãos, da minha avó, debruçando-se sobre uma máquina de costura, não apenas fazendo roupas para nós, os netos, mas remendando as roupas. Irmão, eu vesti muita bermudinha, que foi resto de vestido da vozinha, mas muita. Que hoje seria um escândalo para a molecada. Sabe aquelas bermudinhas de um tecido molinho, com as bolinhas assim, ó. Eu vesti muito essas bermudinhas. Porque era comum esse tipo de prática. Olha o alarme de Satanás. Era muito comum, irmãos. Então Jesus se utiliza desta expressão de uma roupa remendada. Falando. Jesus se utiliza desta expressão para referir-se a algo espiritual. Como é que se faz um bom remendo? A ideia de Jesus é essa. Vocês sabem como é que faz um remendo. E Jesus vai dizer, olha, deixa eu mudar aqui. Não dá para remendar uma roupa velha com um tecido novo. Sabe por quê? Existe diferença de resistência entre tecidos de idades e uso diferente. Você remenda uma roupa antiga com um remendo novo, vai ficar bonito a hora que terminar. Lava para ver. A reação de enceder de um tecido para outro ou de encolher vai ser diferente. E o que vai acontecer é, a diferença de resistência entre um tecido e outro vai aumentar. A rotura aqui é o rasgado. Então não dá para remendar algo velho com algo novo. E aqui Jesus está expondo, irmãos, mais uma vez o contraste. O legalismo farisaico, judaico, rabínico é como esta veste velha. Jesus não veio para remendar o que já existia e for adulterado pelos judeus do Antigo Testamento, mas ele era o novo de Deus, um pano novo. E por isso era necessário fazer tudo de novo. Irmãos, é interessante que os fariseus do primeiro século, eles entendiam que o cristianismo era uma adulteração, uma transformação, uma evolução ou involução do judaísmo. O Império Romano pensava isso. Apresentaram Jesus e as autoridades disseram, resolvam vocês, isso é questão de vocês. Como se o cristianismo em Jesus fosse uma mutação, um remendo no judaísmo. Tem origem na fé judaica, mas é outra coisa. Jesus não completou a aliança, ele estabeleceu uma nova aliança. Os fariseus não entendiam isso. Eles imaginaram que Jesus estava querendo promover algum tipo de remendo, adulterar aquilo que eles tinham como padrão. E Jesus está dizendo, não dá para fazer isso. Nós estamos falando de coisas tão diferentes, tão drasticamente diferentes, que não dá para fazer um remendo com pano novo. E aqui a expressão de pano novo é referindo-se ao novo de Deus, em Jesus, num tecido antigo. Vai dar zebra, vai ter ruptura. Então não pode ser assim. E Jesus então estabelece este contraste entre o legalismo e aquilo que ele estava propondo enquanto nova aliança. Por fim, ele encaminha então para uma terceira metáfora, que é a metáfora dos odres velhos e o vinho novo, descrita no verso 22. Eu não sei se você é especialista em odre, mas eu vou dar aqui o meu relato, que durante muito tempo, enquanto ainda aluno da escola dominical, eu lia esse texto e pensava que odre era um jarro, porque era comum que as pessoas acomodassem, armazenassem bebida, vinho, água, o que quer que seja, fosse em vasos. A gente vê isso em bodas de Caná, mas Jesus se utiliza de um outro instrumento para armazenar, que era muito comum, que é a figura do odre. O que é o odre? O odre era uma bolsa de couro que era utilizada para armazenar coisa líquida. A água, os cantis daquele tempo eram feitos de couro de animais. E o vinho. E o que acontece, irmãos, que diferentemente de outras bebidas como água, o vinho, ao ser depositado, ele passa por um processo natural de fermentação. E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte, coloquei aqui.
Ao fermentar, o vinho expande. Se o vinho novo, que ainda vai passar pelo processo de fermentação, for colocado num odre velho, ou seja, que já esticou o que tinha que esticar, porque o couro é uma pele, e como tal, ele expande, contrai, retrai, dependendo do estímulo. Naturalmente, o couro ele vai expandindo, vai laceando. Sabe quando você compra uma roupa e você põe ela, tá apertada, você fala, ai, mas vai lacear. Você compra um sapato, esse sapato é novo, os irmãos não viram, eu tô de sapato novo. Eu comprei esse sapato, né? E aí a Fernanda, estava falando para a Fernanda, nossa, comprar pela internet é um desafio, né? Mas para mim hoje é uma necessidade por causa do preço. E aí eu comprei, mas é um desafio, você nunca sabe se o número vai servir direito. Eu falei, serviu o pé esquerdo perfeito. O pé direito, entretanto, está meio apertadinho. Como é que você resolve isso? Você devolve e paga o frete? Ou você espera que dá uma laceadinha? Laceou. Ó. É gostoso, confortável, estou bem aqui, eu posso falar mais 1 hora, brincadeira. Está confortável. Porque essas coisas naturalmente cedem. O couro também cede. Já reparou quando você compra um carro novo, banco de couro? Se bem que os couros de hoje em dia, a não ser que seja um carro mais de luxo, é couro, eles digam couro ecológico. Não é couro, é outra coisa. Mas ainda assim, ele sofre por um processo de degradação. Mas o couro mesmo, o animal, ele passa por isso. Ele precisa ser hidratado, ele precisa ser cuidado. E dependendo da quantidade de tempo, ele vai dando uma laceada. Ele vai ficando meio murcho, assim, meio pelancudo. O odre era feito de couro. Então ele passava pelo processo natural de degradação e expansão. Agora imagine, você tem um odre de couro curado já. Um couro que já chegou no máximo de expansão que ele pode chegar. Era descartável? É claro que não. Porque a capacidade de litragem nele é maior do que num odre novo. Porque é menos volume de couro para caber mais água. Porque ele cresceu, ele expandiu, ele laceou. Então dava para colocar mais bebida. Mas o vinho novo não dá, porque ele expande. Se isso acontecer, vai haver uma ruptura, ele vai rasgar e não vai cumprir o seu papel. E aqui, mais uma vez, Jesus está contrapondo o farisaísmo judaico como sendo um odre velho, aquilo que não cabe remendo, aquilo que não aceita mais uma intervenção, e Jesus, o evangelho de Jesus como sendo aqui nessa figura, o vinho novo, o novo de Deus, aquilo que ao ampliar a visão do povo daquele tempo, necessariamente promoveria uma ruptura na cultura judaica. Então não se coloca vinho novo em odre velho, vinho novo em odre novo, para que juntos eles possam se expandir. Vai haver uma acomodação natural. Eu imagino, irmãos, o público de Jesus dizendo, mas faz sentido. É isso mesmo. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de algo que não complementa, mas é algo novo. Então deixei essa fotinha aqui só para os irmãos terem uma ideia de como era o odre. Ele poderia ser também um recipiente grande, comumente carregado nas costas. Cabia a mesma quantidade de um jarro, por exemplo. Esse aqui era um portátil que andava com as pessoas. Irmãos, o que nós podemos concluir de tudo isso que nós falamos, desta interação de Jesus com os fariseus religiosos do seu tempo, com os discípulos de João? O primeiro ponto é que Jesus, Marcos, na verdade, o evangelista, revela a incompatibilidade entre o farisaísmo legalista e o reino de Deus em Cristo. Como eu disse, os religiosos, irmãos, até os próprios discípulos tiveram dificuldade de assimilar isso, que o que Jesus estava propondo era algo completamente novo, era uma nova aliança e não um adendo à antiga. Então, as pessoas tinham dificuldade de entender que não se tratava de uma seita judaica, algo que tinha origem nos judeus, na aliança de Deus com os patriarcas, mas que era expressa num novo acordo, numa nova amarração. O termo grego e hebraico para aliança é exatamente este: estar amarrado. Deus está, mais uma vez, se amarrando ao seu povo. E a nova aliança, ela expressa o amor de Deus e o alcance do amor de Deus. Não por meritocracia, não por
o cumprimento de determinados preceitos legais que estavam contidos no Antigo Testamento, nem tampouco por aqueles que foram criados pelos religiosos. Não por isso, mas pela graça de Deus que se revela em atitudes que demonstram amor. O que Deus espera de nós, irmãos, é obediência. Os fariseus também pregavam obediência, só que pelos motivos errados. Eles pregavam obediência pela obediência. Não adianta vir no culto, ser dizimista, não adianta cantar, tocar, pregar, não adianta ensinar, não adianta se o seu coração estiver longe de Deus. Coisa boa, realizada pelos motivos errados, não torna você alguém próximo de Deus, muito pelo contrário. Leia os profetas. Deus está dizendo isso ao seu povo o tempo todo. Não adianta boas intenções, não adianta apenas atitudes, é necessário intenções que justifiquem tais atitudes. Deus requer de nós obediência, sim. Sim, irmãos. Não podemos fugir deste ensinamento. Mas não obediência pela obediência. Obediência por amor. Porque quem obedece sob pressão só faz isso enquanto o seu capataz está olhando. Obediência por amor, ela se materializa, quer o superior esteja presente ou não. Porque isso é feito como expressão de amor e compreensão. Em segundo lugar, Jesus é, nas metáforas que usou, o vinho novo, a roupa nova, o remendo novo, a ideia de que aquilo que se estabelece como superior ao antigo, que é incompatível. Jesus não é um adendo, irmãos. Ele é a consumação da promessa maior de Deus. Jesus não é um plano B. Algumas pessoas advogam nisso, né? Deus criou o mundo, aí deu tudo errado, então ele pensou num jeito. Não, irmãos. Na eternidade, Jesus estava destinado a justificar o povo de Deus. Jesus, como eu disse, não veio reformar o judaísmo como os fariseus pensavam, mas estabelecer uma nova aliança. Uma nova aliança. Jesus veio tornar tudo novo, de novo. Mas aqueles religiosos se recusaram a reconhecer que eram pecadores, tanto quanto aqueles que não se curvavam diante dos seus preceitos de usos e costumes. Por fim, nós não podemos confundir legalismo judaico com o evangelho. Irmãos, é muito perigoso. Pode, não pode. A pergunta mais adequada para fazermos para nós mesmos é: eu preciso ou não preciso? A gente passa por um processo de sionismo, né? Na teologia chamamos isso de sionismo, que é transformar o culto cristão ou colocar no culto cristão elementos que pertenciam à expressão de fé do judaísmo. É por isso que a gente vê hoje muitos aspectos do culto cristão dentro da igreja evangélica, no Brasil e fora dele, como uma mistura entre judaísmo e cristianismo, como se essas duas coisas, o judaísmo farisaico, rabínico que eu estou me referindo, como se essas duas coisas fossem conciliáveis. Não são. Jesus é outra coisa, se é que nós podemos chamar de coisa. O teólogo Calbart, ele diz que Jesus é todo outro, é sem paradigma, é a consumação maior de Deus. Então aqui, irmãos, Jesus não está falando contra o jejum. O ponto de Jesus não é a respeito do jejum, mas da motivação que levava os fariseus a jejuarem. Jesus jejuou na sua tentação, vocês se lembram? Foi antes deste evento. Jesus não foi despertado para a necessidade do jejum enquanto relacionamento com o Pai a partir da provocação dos fariseus. Antes disso. Porque o jejum é uma ferramenta de intimidade com Deus, uma disciplina espiritual. E que a partir desta nova aliança não é algo que nos é imposto como força de lei. Você nunca jejuou, você vai para o inferno. Porque era isso que os fariseus diziam. Você não é crente se você não jejua. Mas aqui, irmãos, como algo voluntário, como resposta ao apelo de Deus, todos nós, indistintamente, somos chamados à disciplina espiritual chamada jejum.
Se você deseja aprender um pouco mais a respeito de jejum, antes que a gente promova um estudo específico a respeito disso, existe lá no canal da igreja um estudo a respeito da prática do jejum enquanto disciplina espiritual. Você pode acessar lá e ter contato com esse conteúdo também. Eu quero encerrar a nossa exposição nessa manhã, chamando a atenção da igreja, para que possamos, ó Deus, irmãos, olharmos para dentro de nós e verificarmos as motivações do nosso coração, verificarmos as razões pelas quais nós estamos aqui, nós fazemos o que nós fazemos. A segurança do fariseu era: eu sou fariseu, então eu estou garantido. E Jesus chama eles de hipócritas. Eles são considerados como raça de víboras, pessoas que abusam da simplicidade dos seus compatriotas por lhes impor determinações legais que não são de Deus. Por que você está aqui nessa manhã? Por que você vem ao culto todos os domingos, se é que você faz isso? Por que você frequenta estudos bíblicos? Por que você ora? Por que você jejua, se essa é uma prática experimentada na sua vida? Qual as motivações para você fazer parte desta igreja? Qual a motivação para você estar aqui nessa manhã? Quero crer, irmãos, que na ação do Espírito Santo, nós como igreja sejamos levados a sermos intencionais nas nossas atitudes. Nós fazemos o que fazemos porque o nosso coração está rendido ao Senhor. Que as nossas atitudes nem sempre serão certeiras, assertivas, mas que a intenção do nosso coração seja sempre agradar o nosso Senhor. Que o jejum e a oração sejam práticas comuns na nossa vida, não por obrigação, mas como resposta ao apelo da palavra de Deus em sermos íntimos do nosso Senhor. Por isso, eu quero convidar você a estarmos orando nessa manhã, pedindo para que Deus nos ajude a sondarmos o nosso coração e pensarmos a respeito das razões pelas quais, das nossas motivações para ser quem somos, para fazer o que nós fazemos. Que seja para a glória de Deus e por amor do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por este tempo de reflexão, de estudo. Obrigado, Deus, pelas palavras de Jesus que nos são apresentadas pelo Evangelho de Marcos. Obrigado, Deus, porque vemos em Jesus o melhor do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque somos orientados, somos consolados, somos exortados por Sua palavra, a olharmos para dentro de nós mesmos e revermos as nossas motivações. Ó Deus, que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, faça de nós uma igreja que, quer seja, ó Deus, em núcleos menores ou na grande coletividade do povo de Deus aqui, sejamos, ó Deus, aqueles que buscam o Senhor por amor, porque reconhecem que precisa de Ti. Que o Senhor, ó Deus, nos permita, ó Deus, experimentarmos disciplinas espirituais como o jejum e a oração, que foi aqui objeto deste diálogo de Jesus com aqueles homens, como sendo, ó Deus, uma expressão do nosso desejo, da nossa busca por mais do Senhor. Que o Senhor, Deus, abençoe a minha vida, perdoe os meus pecados, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor nos perdoe e nos ajude em Cristo Jesus. Amém.